Bem-vindos aqui ao meu ateliê no YouTube. Meu nome é André Maurício, que estou falando aqui com vocês. Eu sou professor de desenho e pintura e nas duas aulas anteriores aí eu expliquei como era necessário fazer para chegar até essa etapa, né, de fazer o desenho e de fazer a camada base. Agora eu vou explicar como nós vamos fazer o acabamento, ou seja, criar as texturas. Eu vou continuar trabalhando aqui com pincéis redondos, né? Esses são pincéis Condor da série 4415, esse tem o número 12, 6, posso também pegar um 2, um menor, um maior. Não precisa necessariamente ser dessa série, sendo pincel redondo, né? Que é aquele pincel que alcança detalhes pequenos, já é suficiente. Vou acrescentar aqui uma cor que não tinha ainda na paleta, que é o amarelo cádmio escuro, para alguns brilhos mais intensos de cor. E sempre começo da esquerda para a direita, seguindo o raciocínio aqui da pessoa que é direita, né, que vem pintando assim para ir ficando pronto do lado esquerdo primeiro. Então eu vou passar aqui o valor mais alto de todos, mais claro, até pus um pouco mais de branco. Só que agora eu tenho que prestar atenção a um detalhe. Ó. A tinta, ela vem um pouco mais carregada de tinta. Já não é mais tão pouquinha tinta assim mais quanto no começo. A camada base ela é um pouco mais fina, né? Mais lisa. Essa agora já precisa ter um pouco mais de impasto, vamos dizer assim, né? A tinta é um pouco mais empastada, um pouco mais espessa, né? Interessante para criar um efeito de luminosidade bacana. E aí nessa iluminação, como trata-se de uma iluminação em cima de uma área azulada, é onde eu vou acrescentar um pouco mais de laranja e um pingo de amarelo, para que esse brilho, de certa forma, fique ligeiramente quente, né? Fique ligeiramente quente, com uma base fria, azulada, quando eu coloco essa cor, ligeiramente amarelada, e eu aproximo um pouco mais do natural, ao invés de ficar somente aquela luz clara. Nas manchas, e aí no centro eu clareio, e no centro da área clareada eu ponho um claro ainda mais claro, que agora é com um pouco mais de branco, né? Então eu vou fazendo essa escala até chegar no que a gente ouve falar muito de highlight, que é nada mais nada menos que a área mais clara de todas, né? Aquele ponto de maior intensidade de luz. Essa luz refletida, né, a luz lá embaixo, na parte da sombra, eu já não posso colocá-la tão iluminada assim, então eu ponho um pouco mais desse segundo azul aqui, mas menos claro um pouco, e coloco um pouco mais de laranja. E já coloco aqui para ficar com essa característica irregular, né? Eu não faço a linha contínua. E coloco, limpo bem o excesso de tinta do pincel e venho com o pincel sem tinta aqui, ó, eliminando a divisa. Perceber que está aumentando muito a área, troca de pincel, pega um menor e esfuma ali na divisa. Isso são os pontos de mais claro, né, de iluminar as partes claras. Agora eu vou pegar um pouco da cor escura ou quase escura e reforçar as manchas. Igual aqui tem uma mancha mais escura, próxima a essa parte inferior. Pondo essa mancha mais escura, limpo o pincel e esfumo. Caso a gente percebe que quando eu faço isso, eu vou esfumando, a cor clareia um pouco. Aí eu vou pegar novamente a tinta. E aqui que eu escuto muito, às vezes, os alunos falando, eu vou ter que esperar secar porque a tinta não está pegando. Aí é que entra a seguinte recomendação. Para essa cor pegar por cima da outra que ainda está molhada, você tem que pôr um pouco mais de tinta e um pouco menos de força. Ou seja, a força que você tem que colocar tem que ser muito pouca, né? Pouquíssima pressão no pincel. Porque se eu colocar a tinta e dar uma esfregadinha, ela mistura com a cor da base
e não ficar a cor que eu gostaria que ficasse. Então aqui vale muito do controle da própria força, o quanto a gente consegue ser controlado. Se caso você perceber que o azul tenha ficado muito saturado, muito vivo, você pode, por exemplo, trabalhar com laranja, né? Vou pegar o laranja aqui, sujar ele um pouco com azul, e dar pinceladas de laranja direto na tela. Ou seja, isso aqui é um processo para que a gente mescle ou para que a gente misture a tinta direto na tela, né? Se caso for necessário. E eu vou fazendo esse processo de como se estivesse varrendo, porque aí eu posso controlar a cor para aumentar ou diminuir a cor conforme aí a necessidade. Lembrando que nessa etapa é fundamental olhar com o olho entreaberto o tempo inteiro, né? Ao observar o modelo e o original, a gente precisa sempre apertar um pouco os olhos de forma a ver a imagem um pouco mais embaçada. Dessa forma a gente consegue perceber melhor as transições sutis, né? E perde um pouco de detalhe e vê mais um pouco de cor. Aí aos poucos eu começo a ir manchando, né? Até chegar a um ponto que eu vou me dando por satisfeito. Aqui um pouco de claro nessa parte, um pouco de claro nessa outra parte. Um pouco de laranja com um tom médio para pôr um pingo lá no centro, um pouco mais para a direita. Não ficou tão laranja quanto eu queria, então eu vou aumentar o laranja e pôr um pontinho de amarelo. Engana, né? Parece que eu precisava arrumar uma cor muito clara lá no miolo, mas na verdade não pode ser muito clara, senão ela destaca muito, porque ela está numa área de sombra. Caso for necessário, eu vou pegar um pincel ainda menor, né? Esse que eu tinha usando menor era o 6, esse aqui já é o número 2, para conseguir uma área um pouco menor ainda do que, alcançar um espaço menor ainda do que aquele que eu estava utilizando um pincel maior. Aqui também, eu já vou modelando e fazendo pequenas correções da forma à medida que tiver necessidade. Um pouco mais por aqui, aqui também. E um pouco de tom médio, nem muito escuro nem muito claro, por baixo dessas partes escuras, para criar um pouco de sombra. Aqui também e aqui também. Um pouco de cor vermelho cádmio. Como o vermelho cádmio tá inclinando um pouco mais para o vermelho do que para o laranja, quando eu coloco ele, a coloração fica ligeiramente roxa, né? Não fica roxa, né? Dá uma leve inclinação, uma tendência a se tornar mais pro lado de roxo, uma cor ligeiramente amarronzada, né? Nossa, custou sair dessa vez. E aí um pouco mais de branco, lá na extremidade. Vamos ver se não vai ficar muito forte. Eu ponho um pouco. De fato ficou muito forte, como eu imaginava. Limpo bem o excesso da tinta e esfumo. Tanto aqui quanto aqui. Agora eu vou na outra fruta, nessa maior inferior aqui. Eu vou também, sempre nessa etapa de acabamento, eu escolho os extremos para começar trabalhando. Então, eu venho nos pontos de mais claro e nos de mais escuro inicialmente, né? Então, aqui é mais claro, aqui também é mais claro. Esses são pontos de mais claro, lembrando que eu pego a tinta um pouco mais empastada, não muito lisa, mas como estava trabalhando na base, no primeiro preenchimento, né? E aí aquilo que ficar muito acentuado, eu venho com o pincel sem tinta, a fim de amenizar um pouco, né? Suavizar, se bem que isso pode ser uma característica pessoal, né? Deixar a tinta mais empastada e com contrastes um pouco mais nítidos. Isso já né? Se acrescentar muita tinta, já entra uma característica daquelas
pinturas que a gente costuma chamar já de pinturas impressionistas, que deixam mais quantidade de tinta visível, né? Eu tento estabelecer o meio termo aqui, nem deixar muito, mas também não deixar muito liso. Eu gosto que a pintura mostre que é pintura, né? Não vou pondo esses pontos mais claros, mas sempre são claros sujos, né? Lembrando aqui, eu não estou pegando o branco direto e levando na tela. Quando eu faço isso, eu volto e coloco um pouco de branco com laranja e azul para ficar com essa coloração ligeiramente cinzenta, né? Uma coloração mais pálida um pouco. E eu posso ir modelando o formato, igual aqui para apertar um pouco, diminuir essa curva com a cor do fundo. Agora vem as manchas da própria fruta, né? Internas aqui, né? Que eu fiz as bordas mais claras e um pouco na parte interna. Aqui eu venho sempre analisando assim, se essa mancha é muito forte, né? A intensidade dela, se ela acontece de forma que eu vejo uma diferença brusca, ou se ela é muito suave. Se ela for suave, só resvala a cor, só resvala a tinta na tela, né? E se mesmo assim, se eu só resvalei e ainda ficou uma mancha meio forçada, eu volto com o pincel sem tinta e esfumo. Né? Tiro um pouco o excesso, se caso passar do ponto, e assim eu consigo criar manchas mais uniformes. Quando eu precisar das manchas mais cinzentas, eu vou ter que aumentar a quantidade de vermelho e branco. O vermelho cádmio claro ou laranja, conforme a situação. Aqui eu vou fazer uma cor de média para escura, então eu uso o vermelho cádmio para fazer essa coloração aqui. Que ela é uma cor meio cinzenta, né? Bom, aqui eu tenho duas variedades dessa mancha, né? Eu tenho ela mais clara, então vou pegar o mais claro e aí eu já passo a usar laranja, porque é uma cor de valor mais alto comparado com o outro vermelho cádmio claro. Os dois, para mim, eu considero como laranja aqui nesse caso. E aqui ela é um pouco mais clara, na mancha próxima da luz. E na mancha próxima da sombra, vou reforçar aqui novamente, porque começou a sumir. Nessa mesma mancha, já próxima da sombra, eu já avanço no azul, no valor de azul mais escuro. Mas também acrescentando uma quantidade um pouco maior de vermelho cádmio. A cor desse jeito se aproxima de um tom, de uma cor ligeiramente amarronzada. Então com isso eu fiz um degradê da mancha. A mancha um pouco clara, a mancha um pouco média, a mancha um pouco escura. São detalhezinhos assim que fazem toda a diferença. Aí no meio ainda põe no meio da sombra mais escura ali um pouco do azul mais escuro. Sempre com bastante leveza, né? Então tem muito essa questão das manchas colocadas. Às vezes o erro acontece justamente aí, de não fazer degradê na mancha. A mancha, quando está mais próxima da sombra, ela precisa ser mais escura. À medida que ela avança para a luz, ela fica um pouco mais iluminada, então naturalmente ela fica mais clara. E as pinceladas aqui, no geral, eu busco dar no sentido da forma. Então, por exemplo, se eu vou esfumar aqui, porque eu acabei passando a cor. Se eu for trabalhar com a cor aqui nesse lugar, eu tenho que trabalhar com o pincel nesse sentido, né? Então, para criar esse formato, né, da seguinte fruta aqui, né? Formato arredondado. Se eu for fazer alguma coisa no meio, vai ser assim. Se eu for fazer alguma coisa aqui, vai ser nesse sentido. Inclusive essa cor aqui, que é a mancha mais escura que tem aqui no centro, né, dessa mancha. Aí eu pus ali com um pouquinho mais de tinta. Agora eu limpei o excesso de tinta do pincel no pano e venho fazendo isso. Pegando aquela cor e sujando as vizinhanças, ou seja, eu venho dando pinceladinhas curtas, né, a fim de criar essa irregularidade, tanto nessa quanto nessa aqui. E aí a gente vai percebendo que eu vou
aos poucos criando as texturas. Aquilo que passar eu volto e ponho claro, se passar no escuro, né? Se eu precisar mais claro ainda eu volto e ponho mais tinta, de uma cor, né, de valor mais claro, de valor mais alto. Os brilhos que eu for pôr, eu posso sujar o brilho, eu vou pôr aqui branco. E aí lembrando, eu trabalho com a tinta mais pastosa, para não ficar muito fina a tinta, né? Deixo ela mais grossa de propósito. E venho colocando esse brilho de cor complementar. Ou seja, é um brilho que tem um pingo de laranja. Como esse aqui ficou demasiadamente intenso, e o brilho, né, é um pouco mais fosco, devido à superfície, né, da fruta. Se é uma fruta com aquelas cascas mais, como se fosse plástico, né, por exemplo, assim, mais lisas, como por exemplo a maçã argentina, ou como por exemplo algumas laranjas. O brilho seria bem intenso, bem marcante. Em frutas que tem essa casca assim, que é mais fosca, vamos dizer assim, então, o brilho eu não posso deixar ele assim muito acentuado, eu tenho que dar uma disfarçada para ele ficar um pouco mais discreto. Mas é um brilho com uma característica um pouco de cor complementar, para dar um destaque um pouco maior, né? Aos poucos eu venho dando esse acabamento. Vou usar aqui o azul da Prússia puro, com um pouco de branco. Azul da Prússia branco, ele se assemelha ao azul cerúleo ou azul celeste, que tem alguns locais que predominam um pouco de azul celeste. Né? Eu não vou pôr necessariamente o azul celeste ou o cerúleo, vou pôr esse azul porque ele é uma cor monopigmentária, então, para você que ouve esse termo da primeira vez, né, monopigmentário, eu tenho um vídeo aí explicando as características das tintas, eu vou deixar o link na descrição para que você possa, né, se caso você tiver interesse em assistir para descobrir o que é isso, essa característica de monopigmentária, dá para assistir lá. Então vem com pinceladas extremamente curtas, ó, colorindo um pouco mais. É uma cor mais quente, né? O azul na Prússia, apesar de ser bem mais escuro do que o azul ultramar, ele me parece que ele é mais quente, né, do que o azul ultramar. Ele já é um azul um pouco diferenciado. Então eu já crio um pouco mais de naturalidade aqui utilizando esse azul. Inclusive eu vou sujar ele com um pouco de laranja para passar aqui, ó. Geralmente as luzes refletidas são um pouco mais cinzentas e mais pálidas do que as luzes diretas. Essa não é a luz direta com a parte superior aqui, né? Diminuir um pouquinho aquele brilho e acentuar um pouco a sombra. Então esse é um processo mais de forçar os extremos, né, e fazer alguns ajustes, mas precisa ter as etapas anteriores bem estruturadas para ficar mais fácil de trabalhar nesse ponto aqui. Se fosse para me ficar corrigindo degradê, por exemplo, coloquei aqui era para ser escuro e passar para o médio, eu coloquei para o claro, aí ao invés de eu ajustar só as manchas e os detalhes, eu teria que corrigir a pintura, né? Às vezes eu tenho que esperar secar para corrigir, então fica uma coisa um pouco chata. É melhor trabalhar com bastante cautela na primeira etapa, né? Antes de chegar nesse momento aqui para só mesmo trabalhar com textura e não preocupar com correção de valor, né? Isso já ficaria bem resolvido aí na primeira etapa. As manchas que forem sumindo eu vou refazendo. E eu vou aqui usar o pincel praticamente sem tinta. Eu vou sujar na cor escura e sujar, passar ele na parte clara, criando algumas pequenas manchas de irregularidade a fim de tornar essa fruta mais natural possível. E a gente já percebe a diferença dessa para outra que está lisa, né? Antes de passar para outra, eu vou explicar um pouco das que ficam na penumbra, ou seja, dessas aqui.
O importante é a gente clarear as bordas, né? Ou seja, eu deixo aqui alguns pontos, ó, eu não deixar esse contorno de fora a fora o mesmo azul, porque senão ele soa como artificial. É importante eu fazer uma gradação nas bordas para não ver o escuro de fora a fora. E esses claros são esses tons ligeiramente cinzentos, provenientes dessa mistura de cores opostas, né? Aqui eu vou utilizar o pincel sem tinta entre uma final de uma e outra, porque isso também faz com que eu quebre um pouco aquela diferença muito acentuada e dê um formato um pouco mais arredondado para o negócio, né? Um formato um pouco mais natural. Cria até aquilo que a gente chama de atmosfera na pintura. Para você que já viu outros vídeos diversos aí, já está bem habituado, já está bem familiarizado com essa característica. Isso torna a pintura bastante natural, né? Inclusive fora dessa fruta também penso nessa característica, que eu tenho um escuro, uma sombra de fora a fora. Só que se eu olho aqui, essa sombra parece que teve uma pausa aqui no meio, né? Não encontrou duas sombras, né? Então eu vou tirar o ponto que elas se encontram aqui. É importante eu ficar atento a esses pormenores, porque é isso que vai dar mais naturalidade para a pintura. Mesmo que não, às vezes, mude um pouco a questão do valor, né? Mude um pouco da cor, quer dizer, por exemplo, meu azul fique um pouco diferente, né? Mas se tiver um degradê legal e os pontos de claros nos lugares corretos, então acho que isso já é de bom tamanho, já é uma coisa muito boa. Eu vou reforçar alguns claros, ó. Esses claros não são tão claros assim, eu ponho com pincelada assim, só eu finjo, né, que encosta o pincel praticamente no resvalo só, né? É difícil até achar um verbo que melhor explique essa força que eu coloco aqui, mas acho que o melhor seria resvalar, né? Nem é para colocar o pincel, nem é dar pinceladas, mas é resvalar o pincel na tinta. Pincel na tinta não, é o pincel, de certa forma é na tinta, né? Mas resvalar o pincel na tela. E assim, se for para cobrir a cor que está por baixo, melhor que seja com uma quantidade de tinta um pouquinho mais razoável, né? Não muito lisa. Bom, aí eu vou dar sequência nas outras. O bacana de se trabalhar com esses tipos de exercício de uma mesma coisa que se repete várias vezes é que o aprendizado ele fica enraizado. Por exemplo, eu tenho às vezes o exemplo do aluno que faz um retrato, então ele treina ali um olho, né, uma vez. Então ele vai treinar o outro olho, ele vai demorar para treinar o outro olho, porque vai fazer o nariz, vai fazer boca, vai fazer orelha, cabelo, fundo. Às vezes no outro quadro ele não vai fazer outro retrato, vai fazer outra coisa. Então isso faz com que até o momento que eu faça outro, né, pintura igual àquela, acaba que eu esqueça um pouquinho alguns macetes, alguns pormenores que é preciso saber. No caso de trabalhar com essas pinturas assim de frutas, é muito rico o exercício justamente por causa disso. É maçante, às vezes chega a ser cansativo, mas o aprendizado ele é fantástico, porque à medida que você repete uma mesma coisa, só aqui eu tenho 3, 6, praticamente 9, um pouco mais assim, contando as que estão mais inteiras, né? 9 frutas da mesma cor, mais ou menos da mesma textura, mais ou menos com as mesmas características, só muda a forma, né? A cor e as manchas são bem semelhantes. Isso faz com que o aprendizado de fato fique enraizado, né? Por isso que uva é tão bom também da gente treinar, né? E essa fruta aqui é semelhante às uvas. Bom, por enquanto é isso aqui. O que eu tinha de passar. Agora chegou aquele momento que eu dou uma acelerada no vídeo, pois
As demais frutas vão ser repetição do que eu já falei. Agora depois eu só preciso voltar para explicar como que nós vamos fazer os cabos verdes e a parte do fundo, né? Vou dar uma aceleradinha e já eu volto a falar com você que está assistindo sobre falar em tempo real, né? Bom, então é essa a forma de textura, né? Uma coisa que eu deixei para falar aqui no final, que depois que termina toda essa textura, que há alguns pontinhos, né? Que a gente pode ir pingando, é semelhante aquelas pontinhas, aqueles pinguinhos, né? Vamos dizer assim, da pera. É uma característica, né, da textura aí, se caso quiser ser bem semelhante e bem próximo ao do natural, que é vir por uns pinguinhos assim, ó. Outra forma também de fazer, colocar esses pinguinhos, é pegar um pincel de cerda, com uma cerda mais dura, esse aqui é uma série 811 da Tigre, que ele é um pincel bem mais duro, né, a cerda dele é mais dura do que esses pincéis macios. Então a gente pode sujar aqui, ó, porque fazendo isso, veja só no coisa. Quando eu ponho, fica um pouco irregular, né? Bem de frente. Então eu vou fazendo isso para criar algumas texturas, ó, próximas do natural. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque nem é todo lugar que tem essas texturas e elas mudam de cor. Por exemplo, aqui eu estou pondo texturas um pouco mais escuras, essas pontinhas. À medida que eu avanço para a parte mais clara, eu coloco um pouco sujo o pincel na cor um pouco mais clara. Então tem que ser um pouco coerente com a área. Então a gente pode perceber que essa pinceladinha com o pincel em pé, ó, fica menor e mais natural do que se fosse vindo com o pincel fazendo vários pinguinhos, né, um por um. Isso acaba criando uma certa textura bem bacana, específica desse tipo de fruta, né, que tem essa característica. E o legal desse tipo de pintura é assim, não fique com muito medo ou receio de errar. Porque o que pode acontecer, se ficar um pouco diferente, é você voltar com o pincel macio, dar uma alisada de novo, volta a deixar na mancha base e volta, né, fazendo as manchas necessárias ou colocando os pinguinhos e tudo mais. Mas o interessante é você não ter muito receio, né? Parece que o receio de fazer as manchas acaba que faz com que a gente não avance, né? Aqui onde eu esfumei, por exemplo, novamente, eu assumi uma manchinha que tinha, eu volto e coloco. É sempre possível ajustar, né? Enquanto a tinta ainda está um pouco úmida. É isso, espero que tenham gostado aí desse exercício. Na próxima aula eu vou mostrar aí como que a gente vai terminar fazendo as folhas aí, o verde e o fundo. Muito obrigado aí por acompanhar mais uma vez e até o próximo vídeo.